Shabbat Shalom. Vamos estudar hoje a Parashá Toledot, que está lá em Gênesis 25, do versículo 19 até o capítulo 28, versículo 9. Então vamos ler aqui a primeira aliá, a primeira parte dessa Parashá, ou pelo menos esse primeiro parágrafo aqui. Eis a história de Isaac, filho de Abraham. Abraham foi o pai de Isaac. Isaac tinha 40 anos de idade quando tomou Rivka, Rebeca, a filha de Betuel, o Arami, de Padã Aram, e irmã de Lavã, o Arami, para ser sua mulher. Isaac orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Rivka engravidou. Os filhos lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Continuando. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era vermelho e todo recoberto de pelos, como um casaco. Por isso, ele foi chamado Esav, completamente formado, isto é, já tendo pelos. Então, seu irmão surgiu, com a mão agarrada ao seu calcanhar, ou seja, ao calcanhar de Esav. Por isso ele foi chamado Yaakov. Ele segura pelo calcanhar, ele suplanta. Isaac tinha 60 anos quando ela deu à luz os dois. Os meninos cresceram e Esav tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Yaakov era um homem pacato, que vivia em tendas. Isaac preferia Esav, pois ele gostava de caçar. Rivka preferia Yaakov. Certo dia, quando Yaakov preparou um cozido, Esav chegou do campo exausto e disse a Yaakov: por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada, Estou exausto. Esse é o motivo de ele ter sido chamado Edom, vermelho. Yaakov respondeu: venda-me primeiro seu direito de primogenitura. Veja, estou a ponto de morrer, disse Esav. De que adianta meu direito de primogenitura? Yaakov diz: primeiro jure. Então ele jurou, vendendo assim seu direito de primogenitura a Yaakov. Então Yaakov deu-lhe pão e cozido de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se, continuou o seu caminho, e assim Esav demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. Pois bem, aqui essa parashá começa com a ideia de uma nova genealogia, ou seja, uma continuação da genealogia de Abraão, porém, na parashá passada, ela termina com a genealogia de Ismael. Ismael, o primeiro filho de Abraão, porém, o filho rejeitado, o filho que foi mandado embora. Mesmo assim, a Bíblia, a Torá, ela cita os filhos de Ismael por um motivo. E logo depois nós vemos que o Eterno, na realidade, continua a contar essa história, essa genealogia, pelo fato de, como já sabemos, o Eterno ele sempre foca os dois lados da história. Porque desde do paraíso, desde do jardim do Éden, há a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E há a árvore da vida.
E o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto ele acabou se misturando as suas ideias que ele tinha de Deus e fazendo as suas próprias adaptações, a sua própria maneira de ver a vida de uma maneira egoística. E essas duas gerações, a geração que foi atrás da árvore da vida e a outra geração que que continuou se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, elas são descritas até os dias de hoje e são bem atuais para nós. Pelo fato de o apóstolo Paulo citar essa mesma luta que houve dentro do ventre de Rebeca, quando os dois estavam lutando entre si e quando o Eterno ele responde que esses dois povos dentro dela serão rivais. O apóstolo Paulo ele fala para nós a respeito dessa luta constante entre o bem, ou seja, o desejo de fazer a vontade de Deus, e o desejo de continuar se alimentando do conhecimento do bem e do mal para caminhar no caminho da perdição, do pecado e da destruição. Todos nós temos dentro de nós essa luta constante. Há dois rivais dentro de nós. Ou seja, até o homem mais distante de Deus, ele tem, mesmo que for um pingo de luz dentro dele, pelo fato dele ser a semelhança e a imagem de Deus, pelo fato dele ser um ser criado pelo próprio Eterno, ele tem dentro de si a oportunidade de escolher seguir a sua própria vontade ou seguir aquele pingo de luz que ele tem dentro dele que mostra para ele o que é certo e errado diante de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele explica isso muito bem quando ele fala que a própria criação ela demonstra ao homem que Deus existe, que Deus é o Criador e que dentro de cada um de nós já existe uma parte da Torá. Que o homem, quando nasce, ele sabe distinguir o certo do errado. Ele não é um animal. Nós somos pessoas, homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Que sabe discernir o que é a justiça, o que é a verdade. Vocês lembram de Pilatos, quando ele questionou na frente de Yeshua o que era a verdade? Porque ele mesmo distinguia dentro de si a sua maneira de ver as coisas com a maneira da qual o próprio Yeshua citou na frente dele. Que Yeshua falou a respeito da verdade. E ele questionou essa verdade porque ele sabia que, no fundo, Deus, o Eterno, ele existe. E se Deus existe, ele está à busca de todos os homens. Não só pelo fato de ele ter enviado Yeshua como o Messias, mas desde o princípio, desde a criação, o objetivo de Deus foi guiar o homem para que ele seja frutífero em tudo o que ele fizer. Para que ele seja como a árvore plantada à beira do ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo e assim dá glória a Deus em todo o tempo. Nós vemos aqui exatamente essa luta, essa rivalidade acontecendo, que o menor ele vai reinar sobre o maior. Ou seja, todos nós que somos filhos de Adão, nós nascemos desde o princípio da nossa vida. Hoje, nós nascemos com
essa natureza adâmica, essa natureza caída, a inclinação ao mal. Mas quando você crer em Deus, quando você crer que Yeshua é o Messias de Israel, que Ele morreu pelo fato de você ser um pecador, um injusto, e através da sua fé nele, e também na sua Torá, na sua palavra, você, pela fé, pela confiança no Eterno, você se torna um filho de Deus. E automaticamente, nesse momento que você crê, o Eterno, Ele derrama em seu coração o seu Espírito para habitar dentro de você. E esse Espírito, ele vai levar você a entender a vontade de Deus como ela é. E você vai se agradar em fazer a vontade de Deus. Você não vai fazer ela forçado. Você vai fazer porque você gosta de fazer. Porque você entende que aquilo vai agradar a Deus. Veja que Esaú, ele era um homem caçador. Um homem que, em outras palavras, ele matava por matar. Você já conheceu um caçador de verdade? Eles vão, mesmo sem necessidade, eles vão para a caça por prazer. Ele sabe fazer armadilhas. Ele sabe fazer armadilhas, esse Esaú, esse caçador. Wat is armadilha? Armee? Não, armadilha é eine Falle. Eine Falle. Uhum. Ele sabe fazer uma armadilha para prender, para trapacear, para enganar. Então veja que Esaú, ele é um homem que exteriormente ele agrada o pai, porque com a sua caça ele fazia o pai ficar feliz, porém dentro dele ele era um enganador. Ele é o típico porco, um animal não kasher, um animal que por fora parece ser kasher, apropriado, mas por dentro ele é totalmente inapropriado. E mesmo que você lave o porco, né, coloque perfume nele, se ele achar na sua frente uma poça de lama, ele vai cair dentro, porque a natureza dele é assim. E Esaú é exatamente essa simbologia do animal não kasher, do porco. Ele é o que engana você. O Esaú dentro, vamos dizer simbolicamente, dentro de cada ser humano, ele é aquele que faz de tudo para te enganar, para você cair na armadilha. Porque o salário do pecado é sempre a morte. E o pecado, ele leva o homem a cometer mais pecado. Um pecado leva ao outro. Por isso que ele tem prazer em matar. Ele tem prazer em enganar-se e enganar os outros. Porque quando ele está à frente de Jacó, você viu aqui, ele não dá o valor devido à sua primogenitura. Pelo contrário, a sua ação, se você ler comigo no versículo 34, é a seguinte: ele aceita o cozido, na verdade ele está mais preocupado em comer, então ele quase que implora a Jacó pela comida, e aí ele come, ele bebe, ele levanta-se e depois ele continua o seu caminho. Essa é a vida de Esaú.
por ele não ter valor às coisas de Deus, por ele não ter alegria nas coisas de Deus, ele prefere as coisas materiais, ele prefere se saciar com as coisas deste mundo, ele come, ele bebe, ele se satisfaz e depois vai embora, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas com isso ele demonstra a sua antipatia contra as coisas do Eterno. Ele deixa a sua natureza prevalecer. Esse é Esaú. Esse é aquele que simbolicamente está dentro de você, dentro de mim também. E Isaac, sendo o pai dos dois, ele prefere Esaú. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Depois, nós temos que ver o outro lado, que é Jacob. Jacob é um homem traduzido aqui como pacato. Porém, a palavra aqui é a palavra em hebraico tam, que em outra tradução seria mais apropriado traduzir dessa forma, que é um homem inteiro. Um homem moralmente inteiro, sem culpa. Um homem íntegro. Essa palavra tam é a mesma utilizada para um animal que deveria ser sacrificado para o Eterno. Ele tinha que ser tam, ele tinha que ser íntegro, ele tinha que não ter manchas, ele não deveria ter algum erro, ele tinha que ser tam. E Jacob era um homem tam, que vivia em tendas. A gente viu isso há 2 semanas atrás, que toda vez quando você vê alguém vivendo em tendas, você vai ver alguém que é instruído, que aprende, que busca mais e mais aprender das coisas do Eterno. Abraão vivia em tendas. Isaac aprendia também e vivia em tendas. Assim como Jacó, sendo um homem íntegro, ele aprendeu isso em algum lugar. Ele não, você tem que entender que as coisas não são por acaso. Elas não acontecem por acaso. Porque os rabinos eles se perguntam como um homem tão sujo, tão enganador, tão errado, podia sair dessa família, da família de Isaac. Isaac e Rebeca, pessoas justas, pessoas que viviam para o Eterno. Como é que dali sairia um homem dessa forma? Que mais tarde a sua descendência seria um grande rival do próprio povo de Israel. A resposta é que todo homem tem a sua escolha. Todo homem tem que tomar a sua decisão. Nós pais, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a Torá, a vontade de Deus, a palavra, mostrar para eles Yeshua, porém eles irão decidir. Nós não vamos decidir por eles. Nós não vamos estar diante de Deus por eles. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que instruí-los, orar por eles, abençoá-los, acompanhá-los, ajudá-los e socorrê-los no momento de tribulação. Porém, a decisão de ser um tzadik, um justo, ou ser um injusto, será somente deles. Por isso que Yeshua e toda a Bíblia, ela fala a respeito de 2 grupos de pessoas, sempre. Yeshua fala, por exemplo, do trigo e do joio.
Ele fala das ovelhas e dos bodes. Ele fala dos bons e dos maus. Ele fala também, lá em Malaquias, se vocês lembram, que ele fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Yeshua fala que no último dia ele vai separar como um rebanho as ovelhas dos bodes. E ele diz lá em Mateus 5:45 que a chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 13. Quando Yeshua fala do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Vou ler aqui para você, né? E você vai achando. Versículo 29. Não, desculpa, 24. E Yeshua lhes contou esta outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que as arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Você ir para o versículo 36, Yeshua continua explicando, ou seja, ele explica essa parábola aqui. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim se aproximaram dele e disseram: explique-nos a parábola das ervas daninhas no campo. Ele respondeu: o filho do homem é quem semeou a boa semente. Quem é o filho do homem? Yeshua. O campo é o mundo. Está claro. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, ou seja, os filhos de Deus. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno, ou seja, o inimigo semeou o quê? Semeou ideias opostas à palavra do Eterno. E as pessoas que aceitaram se tornaram ervas daninhas. O inimigo que as semeia é o adversário, está claro. A colheita é o fim desta era, ou seja, do fim dos tempos. E os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Agora leia aí. Esse versículo 41, esse aqui é o versículo, vamos dizer, chave para você entender quem são essas pessoas chamadas de ervas daninhas. Porque ele vai separar, através de seus anjos, essas pessoas do seu reino. Todas as pessoas distanciadas da Torá, da instrução do Eterno.
eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Esaú, ou seja, o reino de Esaú, o reino do inimigo, ele é esse caçador, esse enganador, esse mentiroso. Porque as pessoas que se distanciam da Torá, elas estão mentindo para si mesmo. Porque aquele que não reconhece a verdade, não reconhece Yeshua como Messias de Israel, ela está vivendo na mentira. E automaticamente, ela está sendo uma inimiga de Deus. Através da reconciliação feita por Yeshua, através dessa reconciliação é que as pessoas se tornam amigas de Deus. Abraão, ele é considerado um amigo de Deus. E nós vimos também semana passada na Parashá e nessas últimas, na verdade nessas últimas duas Parashot, nós vimos que Abraão, mesmo ele vivendo em meio a pessoas idólatras, ele ouviu o chamado de Deus e foi, e obedeceu. E quando ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia, ele não questionava, ele não vivia na dúvida. Por isso que ele é o nosso Pai, o Pai da fé, Pai da confiança. No capítulo 26 de Gênesis, nessa Parashá, quando o Eterno aparece para Isaac, Isaac recebe a bênção do Eterno, não por seus méritos. O Eterno é claro quando fala no versículo 5, que tudo isso, ou seja, as bênçãos que ele recebe, tudo isso, porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu minhas mitzvot, meus mandamentos, meus regulamentos e meus ensinos. Ué, mas não tinha Torá escrita? Que Torá, que mandamentos eram esses que ele guardava? É como eu disse, a geração da semente que traria o Messias, essa geração conhecia o Eterno. Adão passou para o seu filho passou para o seu filho, e assim, tudo que era conhecido do Eterno foi dado a Abraão. E consequentemente a Isaac, consequentemente a Jacó, e daí assim para os seus filhos e para Israel. E quando Moshe escreve a Torá, ou seja, o Pentateuco, ele recebe as instruções para que elas sejam guardadas e para que o povo de Israel seja a nação que levasse essas boas novas para o mundo. Porém, nós sabemos que, infelizmente, o povo de Israel falhou e isso levou o povo de Israel a serem espalhados pelo mundo. E é exatamente essa ideia que Yeshua traz nessa parábola. O mundo está aí, Yeshua, como Filho do Homem, vem e semeia. E todos aqueles que pertencem à verdade, que são verdadeiramente filhos de Abraão, eles ouvirão a voz do seu pastor e o seguirão. E estes, no último dia, não temerão, porque eles saberão que o Eterno, Ele é justo
Veja que a gente não pode, de maneira nenhuma, estabelecer, ou seja, dizer que Deus é bom, Deus é amor, e esquecer que Deus é justo. Porque em tudo, Deus é justo. Ele é justo no seu amor, Ele é justo na sua bondade, Ele é justo na sua longanimidade, Ele é justo na sua fidelidade. Quando o homem é infiel, ele permanece fiel, porém as consequências do seu erro, elas sobrevirão sobre o homem. E nós vemos isso aqui e também no decorrer da história de Jacó. Quais foram as consequências de Jacó? Isaac foi um homem que viveu a sua vida inteira nas terras de Israel, que não viveu em guerra. Ele viveu em Shalom. Ele, na verdade, é o patriarca, vamos dizer, menos citado dos três. Ele tem essa paraxá aqui e a anterior que descreve o momento onde Abraão iria sacrificar Isaac. E a história de Isaac, você vê que foi uma vida tranquila, porque ele não era um homem de guerra. Veja que quando ele chega na terra de Avimeleque, em Gerar, ele, claro que ali ele erra quando ele fala que a sua esposa é sua irmã. Logo Avimeleque tem aquele sonho e depois ele protege Isaac e Rebeca para que ninguém toque neles. E aí, você vê no versículo 12 do capítulo 26 que Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou, porque Adonai o abençoou. E o Eterno abençoou ele tanto que ele, por ser um homem que buscava o Eterno, ele buscava entender o que o pai dele fez. E talvez é isso que nós precisamos aprender. Quero que você abra comigo lá em Isaías 46. 46. Versículo 9. Que é uma das lições que Isaac nos dá e que nós precisamos, na verdade, urgentemente botar em prática. Eu diria que isso também é um mandamento. 46, versículo 9. O Eterno diz: lembre-se do que aconteceu quando? No princípio, tempos atrás. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. No princípio, anuncio o quê? Proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram. E digo que meu plano será mantido. Farei tudo o que me agrada. Você quer entender o futuro? Então você tem que ir lá para o princípio. As pessoas hoje, elas rejeitam o início da história. Elas querem saber de Yeshua. Eu me lembro que antes eu dizia para as pessoas: comece a ler só o Novo Testamento. Não leia o Velho Testamento. Isso depois, quando você estiver mais maduro. Mas não. Se você não entender o princípio, você nunca vai se tornar maduro. Porque o Eterno, ele estabeleceu o fim lá no princípio.
Por isso que a Torá, por isso que nós estamos a Torá todo ano, porque ela nos revela o nosso futuro. E ela nos esclarece a vida de Yeshua. E nós começamos a realmente entender a vontade divina para nossas vidas. Porque Isaac, ele começou a abrir, a cavar os poços que o seu pai Abraão já tinha cavado, e os filisteus, eles tinham fechado. Ele faz isso. Ele mesmo com um monte de terra em cima daquele poço, aparentemente sem valor mais, ele vai e cava novamente o que o seu pai tinha já cavado. Isso é uma lição importante para nós também. Nós devemos cavar o princípio. Cavar o que era desde o princípio. Buscar essa sabedoria daqueles que caminhavam com Deus desde o princípio. Porque eles têm algo a nos ensinar. É Isaac que faz isso. E ele cava durante esse período todo até ele descobrir uma fonte de águas vivas. E ali, quando ele, depois de discussão, após discussão, ele prossegue o seu caminho, ele acha um local onde ele chama de Rehovot, amplos espaços abertos. Pois agora Adonai preparou-nos um espaço e seremos produtivos na terra. E através desse poço aqui, ele começa de fato a ser produtivo na terra. E após isso que o Eterno fala com ele de um modo mais distinto, que está lá no versículo 23. Dali Yitzhak subiu a Beersheba, Adonai apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tema, pois estou com você. Eu o abençoarei e aumentarei seus descendentes por causa do meu servo Abraão. E ali ele construiu um altar, invocou o nome de Adonai naquele lugar. Ele armou uma tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. Aí mais tarde, no versículo 32, no mesmo dia, os servos de Isaac chegaram e lhe disseram a respeito do poço que haviam cavado, aquele: encontramos água. Por isso ele chamou Shivá, juramento, 7. Daí o nome da cidade, Beersheba. Veja aqui, é nesse momento aqui que o Eterno ele se revela de uma forma mais íntima para Isaac. Depois que ele, de fato, ele acha essas águas vivas e ele estabelece a sua tenda ali naquele lugar. E é isso que nós devemos fazer também quando nós achamos essa água viva. É estabelecer nossa tenda e aprender com o Eterno a respeito da sua Torá. Abra comigo lá em Malaquias. Espere. Malaquias, isso mesmo. Está depois de Zacarias. Logo depois de Zacarias. — 819 aqui na página, mas a gente vai ler o capítulo 1, o versículo 1. Uma profecia, a palavra de Adonai para Israel, por intermédio de Malaqui. Eu os amei, diz Adonai. No entanto, vocês perguntam, como nos mostra teu amor? Adonai respondeu, Esav era irmão de Jacob. Contudo, amei Jacob e odiei Esav. Essa palavra aqui, odiei Esav, a gente pode também traduzir que
o Eterno ele amou menos Esav. Ok, agora abre lá em Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. Quanto mais o caso de Rivká, Rebeca, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Yitzhak, nosso pai. E antes de eles terem nascido ou de terem feito qualquer coisa, boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer com uma questão de sua escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem em que está escrito, amei Yaakov, mas odiei Esav, ou seja, amei menos. Por isso, devemos dizer, é Deus injusto para fazer isso? Qual é a pergunta? Essa paraxá, como nós já falamos, dentro de nós há essa luta entre o espírito e a carne, entre Jacó e Esaú, entre Israel e Edom. Ao mesmo tempo, nós vemos que o Eterno, antes mesmo das duas crianças nascerem, ele determinou que o menor ele seria superior ao maior. Antes mesmo de que Esav pudesse cometer algum delito, algum erro, antes mesmo de alguém saber que Esav seria alguém com intenções malignas, o Eterno estabeleceu que Jacó seria o escolhido. Claro que nós podemos citar a soberania de Deus e também a sua onisciência. Nós não somos daqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. De maneira nenhuma. Como eu já disse, o homem tem a sua escolha a fazer. Mas o Eterno ele dá a Rebeca, a Rivká, a entender que ela deveria ser responsável para que a bênção da primogenitura viesse a Jacó. Porque Jacó nasceria como segundo. Muitas pessoas, até eu, antes interpretava isso, essa atitude de Rebeca, como um ato de rebeldia contra Isaac. Mas você que leu a paraxá, você lembra que Isaac ele estava quase que cego. E os rabinos dizem que ele estava cego espiritualmente também. Ele não entendia a vontade de Deus na questão de abençoar o primogênito. Porém, Rebeca, ela tinha essa revelação. Não diz em lugar nenhum que ela falou isso para Isaac. Por isso que talvez ela tomou a frente naquele momento e agiu por trás do seu marido, para que ele abençoasse Jacó. Porque lá em Deuteronômio está estabelecido na Torá que mesmo que o pai goste do filho, do segundo, terceiro filho, mais do que o primogênito, ou que ele tivesse duas mulheres e gostasse mais do primogênito da outra, mas o da mulher não amada fosse o primogênito, ele deveria dar a bênção e a herança para aquele, né? que é uma bênção dupla. Mesmo eles entendendo isso, Isaac entendendo isso, e a própria Rebeca entendendo isso, tinha que ter uma ação para que a bênção viesse sobre Jacó. E ela possivelmente agiu dessa forma para que a vontade de Deus se cumprisse. Porém, os rabinos dizem que o preço dela foi muito alto, tanto que a morte dela não é descrita na Torá. Ela simplesmente desaparece.
Nicht statt früher, sondern es ist Só cita que ela foi enterrada no mesmo lugar das im gleichen Ort. onde Abraão e Sara foram enterrados, Sarah war. como citado semana passada. Então você vê que o agir de Deus, ele muitas vezes não é compreensível Ist nicht zum aos nossos olhos, porque os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Porém, Jacó, ele pagou o preço por aquele engano. Jakob hat Mais tarde nós vamos ler nas próximas porções, você vai ver o quão alto foi o preço que ele pagou. Porém, o Eterno, ele é injusto em fazer isso, em ter escolhido você e não qualquer outro irmão ou irmã da sua casa, da sua família. Ele é injusto por ter chamado uma pessoa e na sua mesma casa os outros se rebelarem contra Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, de jeito nenhum. Porque ele diz a Moshe, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos ou esforços humanos, mas de Deus que tem misericórdia. Quer dizer que Deus dá misericórdia somente para quem Ele quer? Ou a pessoa tem que ter o ânimo, o desejo, a vontade, a iniciativa de buscar a vontade divina para alcançar essa misericórdia? Você que leu a Paraxá, você viu que Jacó depois, Esaú, ele chora amargamente pelo fato de ter perdido tanto a bênção do primogênito como a outra bênção que ele perde, né? A bênção da primogenitura, exato. Então você vê que tanto ele chorou, assim como Judas, quando morreu, antes de morrer ele chorou também. Assim como muitos que já passaram e estão caminhando com o Eterno, parece que não alcançam mais a misericórdia. E isso é a pergunta que é feita nessa Paraxá e também a respeito daqui, quando diz no versículo 17. Porque o Tanar, a Bíblia diz ao faraó, por esta mesma razão eu levantei para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser e endurece a quem quiser. O Eterno, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quiser. A palavra faraó no hebraico, ela tem dois significados. Ele é mau interiormente e ele tem uma boca para falar, para enganar, para mentir. Faraó foi escolhido para dizer não quando Moshe pedisse para que o povo fosse solto. E o coração dele foi endurecido, mas ele foi endurecido pelo fato dele ter sido escolhido simplesmente ou pela própria escolha dele. E é nesse ponto que eu quero finalizar, porque é bem complicado essa questão. Mas nós precisamos entender o que Isaac aprendeu com Abraão. Ele aprendeu que as decisões dele, essas decisões devem ser pautadas na Torá. Porque o amor de Deus, ele é incondicional e ao mesmo tempo é justo. Todos nós, como eu disse, eu enfatizo, todos nós temos um Esaú e um Jacó dentro de nós.
Todos nós temos que alimentar um ou alimentar o outro. Quem vai decidir isso é você. E quem vai ser, no final, separado como trigo ou separado como joio, vai ser aquele que decidiu durante toda a sua vida que as suas decisões foram palpadas na Torá ou na sua própria vontade. Então nós estamos caminhando para o fim. Yeshua está retornando. Nós já tomamos muitas decisões erradas na vida. E hoje é o dia que nós temos que entender que nós precisamos tomar decisões firmadas na Torá e seguir o exemplo do nosso Messias Yeshua. Porque só assim nós vamos de fato chegar no fim com toda a confiança diante do Eterno. Porque não adianta nós chegarmos diante de Deus com medo. Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu consegui? Será que eu vivi a vontade de Deus? Será que você se pergunta isso de vez em quando? Será que você está fazendo a vontade de Deus de fato? Se hoje fosse o grande dia que você estaria diante de Deus, será que você teria a convicção, a confiança que a sua vida está indo em direção à verdade, à vontade que vem dos céus? Porque, veja só, Jacó e Esaú foram filhos do mesmo pai, Isaac. Toda a humanidade foram criadas por Deus. Mas só a descendência de Jacó, só a descendência de Abraão, só a casa de Abraão, essa descendência, ela se achega ao Messias. E essa segue o Messias em todas as circunstâncias de sua vida. Nós estamos chegando ao fim. O tempo vai ficar cada vez mais pesado. As pessoas que pertencem ao mundo, elas vão guerrear com mais rigidez contra nós. Elas vão fazer de tudo para você desistir. Mas se somos essa descendência que creu até o final, que pela fé alcançou a promessa, mesmo não tendo vivido na terra prometida como o Eterno tinha prometido, Abraão, ele morreu na esperança de chegar e ver a terra prometida, conquistada por completo, e ele poder viver nela da forma completa, autêntica que Deus tem para a vida dele. Tem. Então nós também, nós temos que ter essa confiança. Não podemos mais brincar, porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Mas nós temos a responsabilidade de escolher a vontade de Deus todos os dias, aprender cada vez mais, nos aperfeiçoar cada vez mais, para podermos de fato sermos chamados filhos de Abraão, filhos de Deus. E você vai ver, aonde quer que você for, quando você falar, as pessoas elas vão sentir de fato que você não é da mesma linhagem dela. Você vem de outro lugar. E você está indo para outro lugar. E quando você estiver ali, de 10, talvez uma, talvez duas, se o Eterno quiser mais, vão querer o mesmo que você tem.
Mas você só pode dar Eu que quando você tem. para você. Por isso que Isaac, Como Isaac ele semeou era saia, e ele colheu só naquele ano 100 vezes mais. og i dem gjør 100 mal mer. Então nós precisamos ser esse instrumento do Messias Das instrument som que semeia no mundo for seg a sua Torá, as suas boas novas, gode nachricht, e dessa forma i der form, o trigo vai crescer e você vai poder nutrir o trigo, og mesmo com algum joio do lado. Você vai ser aquele anjo que vai estar ali contribuindo para que o reino de Deus venha se estabelecer aqui na terra. Amém? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pode ver de novo ou perguntar. Você pode deixar a sua pergunta também. Mas vamos fazer uma oração para finalizar. Pai queimado, no nome de Yeshua, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chama para ser uma geração, a geração de Abraão, para sermos filhos amados teus, para sermos trigo, para sermos ovelhas, para sermos justos, para sermos servos. Oh, meu Pai, eu te peço, por favor, nos ajude a sermos dessa forma. Nos ajude a entender a Tua boa e agradável e perfeita vontade. Porque para onde iremos, Senhor? Pois só Tu, Yeshua, tens as palavras de vida eterna. Só Tu podes nos instruir a caminhar de fato e de verdade na Tua vontade. E a Tua palavra diz, através de Teus profetas, que o Senhor nos daria o Teu Espírito e Ele nos ensinaria todas as coisas. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, por favor. Derrama cada vez mais da Tua sabedoria. Não queremos ser confundidos, nem enganados por Esaú. Não queremos cair em alguma armadilha feita por Edom. Pelo contrário, Senhor, nós saímos dessa Babilônia, nós nos despojamos de toda aquela roupa deste mundo, toda aquela casca da carne. Nós nos despojamos e nos revestimos no Messias Yeshua. E queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajude a tomar as decisões corretas, mas ao mesmo tempo nós agradecemos porque Tu és justo e tudo quanto advém contra nós é porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo para nos aperfeiçoar cada vez mais através das tribulações e tentações. Que seja feita a Tua vontade, Pai, que venha o Teu reino. Repreende o inimigo, Senhor, que quer a nossa destruição, que quer a nossa morte. Que toda palavra contrária contra nós, que ela caia por terra. Que toda armadilha, Senhor, ela venha a ser desfeita. E que toda a cova de leão que Ele preparou, mesmo que nós venhamos entrar nela, o Senhor é conosco. E nós te bendizemos porque o Senhor sempre nos dará o escape e a vitória. Em nome do Teu Filho Yeshua, te agradeço, Senhor. Amém.